Olá pessoas, como estão? Ótima segunda-feira para vocês. Estamos começando o nosso conteúdo aqui sobre o draft de vez, né? Acho que virando o mês nem tem como ser diferente. Vocês tiveram uma boa Páscoa? Comeram aí ovinhos? Como estão aí de chocolate? Comeram tudo já? Enfim, eu estou gravando esse vídeo antes da Páscoa e aí eu estou pensando já nisso. Ó, seguinte, aviso da paróquia no final do vídeo sobre como vai ser um pouco a cobertura do draft. Mas o que interessa saber agora, eu vou cobrir histórias, eu vou contar histórias e narrativas. Não vai ser uma coisa tão densa, técnica, porque fica difícil sem o amparo de imagem, de tape aqui junto comigo e eu não tenho os direitos para usar. Então fica complicado. Eu tenho os direitos da NFL, mas não de imagens do college. Enfim, depois eu falo mais sobre. Mas vamos conversar aqui então, eu acho que é uma das pautas mais interessantes, pensando no draft, porque é o seguinte, a gente deve ter uma corrida por quarterbacks nesse topo da primeira rodada, certo? E o grande ponto é, o Caleb Williams vai ser a primeira escolha geral, certo? Lá na KTO, por exemplo, tá pagando 1.02 para 1 que o Caleb Williams seja a primeira escolha. Tá assim, escancarado isso, ninguém consegue mais disfarçar. Só não vazou, tal, 100%, não teve declaração oficial, mas todo mundo sabe o que é o que vai acontecer. Né? Por melhores traços que tenha o Jayden Daniels, o Drake May, o Caleb Williams é o melhor quarterback prospecto dessa classe. Né? E para mim um dos melhores que eu vi em termos de tape, em termos de prospecção do jogador para a NFL. Não é uma certeza porque ninguém é certeza chegando na NFL, assim como ninguém é certeza saindo da faculdade e indo ser advogado ou sendo médico. Não sei. As coisas acontecem e ser humano é muito difícil de prever e depende de muitas variáveis. Mas o Caleb Williams é uma aposta muito justa com a 1. Beleza? Ok. Então, estamos combinados. E se os Bears draftarem o Jayden Daniels ou o Drake May na 1, curte? E vocês provavelmente vão ser abençoados com uma reedição da cena do Michael Scott vendo que o Toby voltou para Dunder Mifflin. Que é essa imagem aqui durante a transmissão do draft. Não! Eu vou ter que tomar um ar se isso acontecer. E aí a pergunta que fica é, quem vai ser o segundo? Ou seja, quem vai ser o quarterback escolhido pelo Washington Commanders? Os Commanders tiveram, desde o Kirk Cousins, uma montanha-russa de emoções na posição de quarterback. Eu meio que dancei onda, olha a onda agora, mas enfim. E não tiveram nenhum bom quarterback desde então. Os Commanders, eles conseguiram ouro em 2012 com o Robert Griffin III, que vai ser interessante essa comparação, inclusive. Aguardem, daqui a pouco eu falo sobre. E conseguiram um prêmio de consolação na 4ª rodada com o Kirk Cousins, que virou o titular do time depois da lesão do Robert Griffin nos playoffs, enfim. E aí teve franchise tag aqui, franchise tag acolá, o Kirk Cousins não ficou em Washington, foi para Minnesota, e o time tá na draga desde então. Aí teve Carson Wentz, nossa senhora, teve Carson Wentz, teve Sam Howell, e é uma eterna procissão de quarterbacks nos Commanders. Eu acho que o Sam Howell teve um grande problema que foi a linha ofensiva também, né? E alguns momentos que ele forçou passes que não deveria. Mas não é um quarterback de todo mal, né? Não é o pior quarterback da NFL na temporada passada. Fato é que não seria o futuro da franquia, por isso nem lá está mais. E o Washington Commanders mudou os donos, mudou a comissão técnica, que era meio que óbvio que fosse acontecer, né? Não tinha como o Ron Rivera continuar. E agora tem um novo coordenador ofensivo no Cliff Kingsbury e um novo head coach no Dan Quinn. O Dan Quinn tem uma origem defensiva, era o coordenador defensivo do Dallas Cowboys e antes tinha sido head coach dos Falcons. E o Cliff Kingsbury foi técnico no college, inclusive foi o cara que recrutou o Patrick Mahomes e forçou a mão, provavelmente internamente, e foi aceito isso, de draftar o Kyler Murray depois do time ter draftado no ano anterior o Josh Rosen. E super entendível, porque era um encaixe muito melhor, o Josh Rosen também não fez nada demais no primeiro ano dele. E aí, com o Kyler Murray, o time chegou em dados momentos da temporada, ser número 1 de Power Ranking. Mas aí colapsou no final do ano e a história vocês já se recordam, o Kingsbury caiu, o Kyler Murray machucou, o Kyler Murray continua lá em Arizona e agora o Cliff Kingsbury, depois de um ano sabático, tem uma oportunidade como coordenador ofensivo nos Commanders. E teve uma contratação nas entrelinhas que foi o Zach Ertz, que jogou com o Cliff Kingsbury em Arizona, que me passa um recado interessante. A linha ofensiva dos Commanders, não existe uma expectativa de que seja uma linha ofensiva que vai mudar da água para o vinho. Então seria interessante você ter um jogador que produz em movimento, bem em movimento,
que tem habilidade de correr com a bola para deixar a defesa adivinhando e que consiga esticar o campo verticalmente. Quem é esse jogador? Dentre os prospectos disponíveis ali, entre J.J. McCarthy, Drake May e Jayden Daniels. Quem já está acompanhando o processo de draft sabe do que eu estou falando. Adicionalmente, é esperado que Cliff Kingsbury deva ter um certo poder de decisão, e isso é uma especulação minha. A decisão final certamente não será dele, mas essa é uma especulação minha, de ter um quarterback calouro que possa ser um encaixe no sistema dele, espalhando recebedores, eventualmente atacando aí a defesa correndo com a bola, tendo mobilidade e tudo mais. Quem é esse cara? Esse cara é o Jayden Daniels. E qual que é a comparação que estão fazendo do Jayden Daniels? É com o Lamar Jackson. Porque o Lamar Jackson é uma ameaça dupla, é o melhor quarterback correndo com a bola na história da NFL. Todo respeito ao Michael Vick, mas o Lamar Jackson é melhor nesse quesito. Só que eu não acho que seja justa essa comparação. Porque os cortes e a elusividade do Jayden Daniels não são comparáveis ao Lamar, mesmo o Lamar do college de Louisville. Eu acho que a comparação, e talvez eu esteja sendo um pouco enviesado por conta de Washington aqui, seja com o Robert Griffin saindo de Baylor e indo para a NFL na segunda escolha do draft de 2012. Nesse caso, pode ser que eu esteja sendo um pouco romântico, que a história se repita, mas eu vejo mais traços de Robert Griffin no Jayden Daniels do que de Lamar Jackson. Um dos primeiros touchdowns, inclusive, do Robert Griffin, terceiro pela equipe de Washington contra uma equipe de NFL, contra o Saints, é um passe em profundidade. E a habilidade dele de correr com a bola ficou muito evidente naquela temporada. Pouca gente se lembra, mas ele foi o calor ofensivo do ano. E aí ele se machucou e hoje em dia é uma pessoa que dá takes um tanto quanto questionáveis, eu vou dizer assim, nas redes sociais. Eu vou me limitar a falar dessa forma. E inclusive o general manager dos Bears está bem bravo com ele. Então, quem será o segundo quarterback escolhido? Eu acho que vai ser o Jayden Daniels, por tudo isso que eu falei. E também porque Washington, eu acho que com uma nova diretoria, com novos donos, vai querer um jogador capaz de fazer o splash. Um jogador capaz de mudar a alma, a marca da franquia. Marca essa que acho que deve até mudar no futuro próximo. Eu não garanto, eu truco que o time continue chamando Commanders nos próximos anos, porque não foi um nome que pegou também, é um nome muito genérico, vamos falar a verdade. Se bem que o Washington Football Team era mais genérico ainda, né? Mas tinha carisma o Washington Football Team. Eu gostava, pior que eu gostava. Enfim, então, pelo que eu vejo da NFL hoje em dia, de você querer jogadores que sejam capazes de colocar a capa de super-herói e que possam resolver um jogo sozinho, eu acho que a aposta é válida, eu acho que essa vai ser a aposta. A gente está falando de um jogador com 40 touchdowns, a gente está falando de um jogador de 11 jardas por passe, a gente está falando de um jogador que tem essa capacidade de esticar o campo verticalmente, que teve inúmeras big plays, um cara que tem, eu acho que é o melhor quarterback correndo com a bola do topo desse draft, e que ele tem algumas imperfeições no jogo dele, né? Eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer o ranking de quarterback. A única posição que eu vou fazer ranking, inclusive, é a de quarterback. Mas às vezes eu vejo a bola dele um pouco pendurada, eu vejo ele atacando mais o perímetro do que o meio do campo, segurando a bola mais do que deveria em algumas jogadas se a primeira leitura não está impecável. Algumas vezes fazendo o tuck and run, tipo, fazendo a progressão, o primeiro alvo está travado na jogada, ele corre com a bola, eu acho que ele vai ter que melhorar essa questão na NFL. Mas fato é que é um atleta muito dinâmico, muito dinâmico, e que, se bem lapidado na parte mental do jogo, pode dar muito certo na NFL. Existem outros problemas em potencial, sendo ele o segundo quarterback escolhido. O peso. Ele pesou 210 libras. Eu acho que essa pesagem foi depois de um PF Open. Sabe quando você vai no restaurante e você paga 50 conto? Aqui em São Paulo tem uns assim, 50 conto, pode comer quanto você quiser. Eu acho que essa pesagem foi feita dessa forma, porque me parece, por fotos e por ele jogando, que o peso dele de jogo, e eu conversei com o David sobre isso hoje mais cedo, é de 200 libras, não é de 210. E aí tem a preocupação dele tomar uma pancada na NFL com jogadores mais atléticos e fortes que tinha no college e ele ter potenciais lesões e tudo mais. Então vamos ficar de olho nisso. É um fator, né? A gente não pode só considerar o tape, só considerar a estatística, a gente tem que considerar o tamanho do jogador também, altura e peso, pensando na transição para a NFL, né? Então isso é uma coisa para a gente ficar de olho e é um porém, vamos dizer assim, do Jayden Daniels. Então
quem vai ser o segundo quarterback escolhido nesse draft? Eu boto muita fé que vai ser o Jayden Daniels. Esse é meu palpite. Quando eu fizer draft simulado, vai ser a escolha de Washington, já adianto. As duas primeiras já estou adiantando aqui, Caleb Williams e Jayden Daniels. E aí vamos ver o que acontece depois, porque da terceira em diante a coisa vai ficar bem interessante. Certo? Então é isso. Avisos da paróquia. Como vai ser a cobertura do draft neste ano? Eu fiz um vídeo para os membros explicando, mas eu vou falar aqui brevemente porque este é o primeiro vídeo meio que de fato sobre o draft. Eu já fiz sobre times que precisam de quarterback e tudo mais, mas eu vou focar em histórias aqui. Tá? Nos outros anos eu fiz rankings posicionais de todas as posições e, sendo muito honesto, tipo, ranking de running back neste ano não tem muito porquê. Ranking de tight end, todo mundo sabe que Brock Bowers é o melhor prospecto, também não tem muito porquê. Eu prefiro falar quem é o melhor offensive tackle do que fazer um ranking de offensive tackle pensando nisso. Não quer dizer que eu não goste desses rankings. A questão é que para especificamente o nosso público e pensando no YouTube sem ter os direitos de imagens, de footage, né, de vídeo, de jogadas e tudo mais, eu acho que faz mais sentido fazer dessa forma que eu vou fazer. Eu vou contar histórias, tá? A gente vai contar histórias, narrativas e eu acho que vai ser uma cobertura bem legal. Certo? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos. E até a próxima. Tchau.